Olá, eu sou o professor Rogério Romano, você está no canal de Sou da Vida. Meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Ah, aqui o mestre Masaru Taniguchi nos fala com relação aos 5 métodos de encarar, os cinco modos, né? Desculpa, não é método, os 5 modos de encarar os sofrimentos e as dores, né? Como devemos encarar? De que maneira encarar os sofrimentos e as dores nesse mundo? Vejamos. O mestre parte do princípio mais básico, o princípio mais elementar, até chegar ao princípio mais elevado, né? O verdadeiramente libertador, né? Vejamos. O primeiro modo é ficarmos apavorados com os sofrimentos e tentarmos fugir deles, né? Aí se apavora e tenta fugir. Isso é uma reação natural. Isso não diminui o sofrimento, entretanto. Quanto mais tememos, mais aumentam os sofrimentos que nos perseguem. Quanto mais nós tentamos fugir com medo, mais o nosso sofrimento, os sofrimentos aumentam e nos perseguem. Com relação a essa questão de fugir, né? Eu vou relatar um caso real que aconteceu aqui na nossa cidade, aqui em Manaus, há anos atrás. Uma família tinha um pequeno mercadinho num determinado bairro de Manaus, né? Com o tempo, esse bairro, essa comunidade, ele foi criando a fama de ser um local um tanto quanto violento, assim, né? Com muitas ocorrências policiais e etc. Uma desorganização social, etc, etc. Não. Ok. Quando foi um belo dia, esse mercadinho dessa família era o marido, a mulher e um filho, rapaz, né? Um belo dia, quer dizer, um triste dia, né? Ocorreu um assalto nesse mercadinho e durante o assalto o pai de família foi assassinado pelos meliantes. Imagina o sofrimento, né, dessa família. Bem, a viúva ficou tão chocada, ficou tão perturbada com a situação, que ela resolveu, ela e o filho, o rapazinho, vender tudo naquele local e ir para um outro local mais seguro. E assim foi feito. Vendeu tudo e foram para um local mais seguro, né? Aparentemente mais seguro. Ok. Passaram-se uns 2 ou 3 anos. E, infelizmente, essa família, agora reduzida a uma mãe e um filho, sofreu um novo assalto. E dessa vez o rapaz foi reagir ao assalto e terminou morrendo, sendo assassinado também. Para o desespero completo dessa mãe agora, que já não sabia mais o que fazer da vida, né? Fugir não é, na Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade, está escrito assim: ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor. A tal sentimento de ilusão, né? Ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor. As palavras da Sutra Sagrada classificam isso como ilusão, estado de ilusão, né? A tal sentimento dá-se o nome de ilusão, né? Bem, a segunda maneira de nós encararmos os sofrimentos e as dores, segundo orientações do nosso sagrado mestre Masaru Taniguchi, diz assim: dominarmos-nos suportando os sofrimentos com a força de vontade.
através da luta contra os sofrimentos. É robustecida a força de vontade. É o que chamamos de estoicismo, quer dizer, os estoicos, né, da antiga Grécia, né? A filosofia estoica, né? Vencer o sofrimento através da força de vontade, da determinação e da garra, né? Também é uma maneira, também é uma forma de encarar os sofrimentos, as dores e os sofrimentos, né? Então, passemos agora a terceira forma, né, que o mestre nos fala, a terceira maneira, né, de nós encararmos os sofrimentos e as dores. Diz assim: transcendermos o sofrimento. Olha aí, já começa a aparecer uma luz no fim do túnel, né? Já começa a aparecer uma luzinha no fim do túnel. A palavra mágica começa a aparecer. Transcendermos o sofrimento. Mesmo padecendo, separamos o eu, entre parênteses aqui, o eu das dores, entre parênteses, e assistimos a elas como se fôssemos uma terceira pessoa. Dessa forma, tornamos indiferentes às dores, quer dizer, você passa a ser um espectador, você se coloca como um espectador aos sofrimentos e às dores. É uma espécie de uma resignação, né? É uma forma resignada. Você se torna indiferente, frio. A palavra indiferente diz tudo. Ó, para mim, tanto faz como tanto fez, né? É uma maneira também de encarar os sofrimentos e as dores com total indiferença e frieza. É uma maneira. A quarta maneira, o quarto modo, aí a luz no fim do túnel começa a ficar mais intensa, mais brilhante, mais forte. É eliminarmos as dores. Aí vem a palavra, outra palavra-chave: eliminar as dores e os sofrimentos, compreendendo que tudo é manifestação de nossa mente. A luz do fim do túnel começa a ficar muito intensa agora, né? Compreendendo que esse mundo fenomênico, essa frequência que nós vivemos aqui, esse nível de existência fenomênico é pura manifestação da mente, tá? Então, estudando, compreendendo e praticando essas verdades todas, nós poderemos transcender, ou nós poderemos eliminar da nossa vida as dores e os sofrimentos, né? Quando surgir alguma dor, ou dor significando não só a dor do sentido normal da palavra, sentido comum, mas dor como sendo qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de aflição, qualquer tipo de padecimento, né? Então, quando surgir alguma dor, refletimos sobre os nossos pensamentos, quer dizer, nossos conceitos de vida, nossas crenças, né? Nossas posturas diante da vida, refletimos sobre tudo isso para vermos onde está o erro e o corrigimos, né? Consequentemente, desaparece o sofrimento. Por exemplo, a falta de gratidão. Se nós não somos pessoas gratas e não agradecemos as bênçãos recebidas, né, novas bênçãos não virão para a nossa vida. E pode acontecer que, se uma nova bênção não chega na nossa vida, isso pode nos causar algum tipo de dor ou sofrimento, né? Algum tipo de carência, por exemplo, que vai nos causar sofrimento, sim, com certeza, né? Aí você compreende que o sentimento de gratidão vai ser, então, a postura mental correta diante da vida, para que eu não me exponha a esse tipo de sofrimento,
né? Também a lei mental, esse ponto 4 aqui, que o mestre fala, o mestre se refere aqui à verdade horizontal. Isso diz respeito à verdade horizontal, à verdade fenomênica, à verdade relativa aos 5 sentidos, tá certo? Ao mundo da ilusão dos 5 sentidos. Ele diz assim, quando surgir alguma dor, reflitamos sobre os nossos pensamentos. Nossos pensamentos aqui envolvem crença, postura, palavras, sentimentos, emoções, etc, etc, etc. Para vermos onde está o erro e o corrigirmos, né? Então, se você tem a postura mental se você está numa frequência da queixa, da reclamação, né, saiba que essa postura mental ela vai atrair para a sua vida mais motivos de queixas e reclamações, ou seja, mais infortúnios, mais padecimentos. Aí você já sabe a verdade, você aprendeu a lei que rege o mundo fenomênico. Você estudou e aprendeu as leis mentais. Você sabe o que cada coisa atrai cada coisa, no bom sentido e no mau sentido. Aí você vai corrigir, como o mestre fala aqui, corrigir a nossa postura mental diante da vida, né? Corrige, conserta, né? Que então vai desaparecer, porque uma vez que você não está alimentando, você não está mais alimentando mentalmente aquela situação tende a desaparecer da sua vida. Aquela situação de padecimento, de aflição, de angústia, tende a desaparecer da sua vida, não é verdade? Com certeza. Mas nós chegamos agora ao ponto culminante do nosso vídeo, né? Ele vai dizer assim, o ponto 5, a quinta maneira, o quinto modo de nós encararmos os sofrimentos e as dores deste mundo, que é o modo de total e absoluta libertação, ok? Esse quinto modo, na verdade, ele constitui-se no cerne, na essência mesma do ensinamento do mestre Masaru Taniguchi, da filosofia do Jisso, né? Falamos sempre essa filosofia do Yuishin Jisso Hon, que é a crença no absoluto de Deus, no absolutismo de Deus, tá? No todo, na existência única do todo, né? Então, esse quinto modo de encarar os sofrimentos e as dores diz respeito a exatamente essa questão. O quinto modo, contemplarmos unicamente a perfeição do Jisso. Contemplar unicamente a perfeição do Jisso, ou seja, só existe Deus e o que Deus criou. Tudo já está perfeito aqui e agora, porque só é real aquilo que emana de Deus, da grande vida do universo, da fonte primeira e única e real, de todos os seres e todas as coisas, né? Todos os seres e todas as coisas são emanações dessa fonte primária, absolutamente perfeita. E a sabedoria, né? E sábia. Então você sabe, contemplar unicamente o Jisso de todos os seres e de todas as coisas. Quando nos identificamos totalmente com a perfeição do Jisso, olha só, quando nos identificamos totalmente com a perfeição do Jisso, desaparecem as imperfeições e as dores, e realiza-se uma situação paradisíaca na nossa vida. Vamos repetir, quando nos identificamos totalmente com o Jisso, com a perfeição do Jisso, desaparecem as imperfeições e as dores e realiza-se uma situação paradisíaca em nossas vidas. Esse é o ponto
é o ápice do ensinamento da Sei Shonoe. Quando nos identificamos perfeitamente, totalmente com o Jiso da perfeição, o Jiso perfeito de todos os seres, todas as coisas. Repetindo, de todos os seres e de todas as coisas. Para ficar bem claro, né? Então, o que acontece em última instância? Quando nós passamos a contemplar todas as coisas e todos os seres com os olhos de Deus, que está em nós, todos os sofrimentos e dores desaparecem e manifesta-se uma situação paradisíaca em nossa vida. Veja só. Identificar-se totalmente com o Jiso perfeito é justamente isso. Você passa agora a ver todas as situações, todas as coisas, todos os seres com os olhos de Deus que está em você, com os olhos do Jiso. Tudo já está perfeito. É a negação total e absoluta do mundo da ilusão. É a negação total e absoluta do mundo da ilusão. É uma situação onde já não existem mais a manutenção de nenhum resquício em nós de ilusão. Então vejamos, quanto mais próximo nós estivermos dessa verdade, mais nós nos tornaremos parecidos, semelhantes a essa verdade, né? Mais nós seremos reflexos dessa verdade, e o contrário também é verdadeiro. Quanto mais nós nos distanciarmos dessa verdade, menos pareceremos com ela, menos seremos reflexos dela, né? Então, vamos lá. Quanto mais nós nos identificarmos com a perfeição do Jiso, com o Jiso perfeito, quanto mais a proporção que nós vamos nos identificando com esse Jiso perfeito, de todos os seres, todas as coisas, mais eles se manifestarão, mais essa perfeição se manifestará em nossa vida cotidiana, na proporção da nossa identificação com o Jiso perfeito, mais esse mundo paradisíaco se manifestará na nossa vida cotidiana, na proporção exata dessa identificação. Então, tudo que temos que fazer é sairmos da ilusão, abandonar o mundo da ilusão e caminharmos cada vez mais seriamente em direção à identificação, até chegarmos no ponto da identificação total com o Jiso perfeito. De todas as coisas, todos os seres. Ok? Esse é o método, essa é a forma, na verdade, da libertação total do mundo da ilusão. É a transcendência total desse mundo ilusório, fenomênico, da dualidade, esse mundo dual, né? Esse mundo das miragens ilusórias, né? Esse mundo fictício. É a identificação com o Jiso perfeito. Quanto mais nós passamos a contemplar todas as coisas e todos os seres com os olhos de Deus que está em nós, com os olhos do Jiso, mais esse mundo, mais essa frequência perfeita manifestar-se-á em nossa vida cotidiana. É isso. E dentro desse pensamento, nós inevitavelmente vamos para aquele ponto que a gente bate sempre nessa tecla,
O que nos leva, qual é a prática espiritual que nos leva exatamente a esse ponto? Nós chegarmos vai nos colocar exatamente nesse ponto. Desse ponto 5 aqui, dessa quinta norma, desse quinto modo, quero dizer. Vai nos colocar, vai nos lançar dentro dessa quinta maneira, né, de enfrentarmos os sofrimentos e as dores, né, de lidarmos, né, com os sofrimentos e as dores desse mundo ilusório. Qual é essa prática espiritual? Qual é a prática espiritual mágica que nos leva a esse ponto de transcendência total desse mundo de ilusão? É a prática do sagrado Shinsokan. É isso. É isso. Por isso, o mestre Masaru Taniguchi, ele é enfático. Ele não abre mão. Estuda a prática do Shinsokan. Estuda o Shinsokan. Pratica o Shinsokan todos os dias, sem falta, com seriedade, com convicção, com fervor. Todos os dias. Nós voltaremos a falar sobre o Shinsokan no próximo vídeo, inclusive com a prática do Shinsokan, né? Com a prática, teremos uma explicação em prática do Shinsokan, do sagrado Shinsokan, né? Nós temos que falar sempre sobre a meditação Shinsokan, porque uma vez que o mestre Masaru Taniguchi nos informa que ele nos passa a informação de que a meditação Shinsokan é a mais poderosa prática espiritual que ele conhece. Não precisa dizer mais nada. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua atenção em mais esse momento, nessa ocasião. Muito obrigado a todos e lembrando sempre, fiquemos todos com as bênçãos do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.